Nessa aula nós iremos avaliar o ritmo linfático. Nós iremos mergulhar fundo, lembra, nos fluidos. Não toque nos tecidos, toque nos fluidos. Lembra da dinâmica prévia que vocês fizeram, sentindo a pele, o tecido adiposo, a fáscia, o músculo e mergulhando no sistema de fluidos, onde você sente aquele movimento de onda, 1001, 1002, 1003, 1004, e aí aquele retorno, então a fase ativa, a fase passiva. E de um modo didático eu sugiro que você adquira 2 lápis. Lápis de maquiagem, lápis de olho, um vermelho e um preto. O preto você vai identificar através de uma seta esse fluxo, para onde que está indo. Se for num fluxo fisiológico, ok. O preto vai servir também para você identificar áreas de congestão, aquelas áreas que você não está percebendo muito movimento. E aí você vai fazer vários pontilhados, vários pontos naquela área. E o vermelho vai indicar aquela região que está num fluxo não fisiológico, uma região que não está nos padrões normais que você identifica. Antes de realizar a avaliação propriamente dita, certifique-se que o paciente está bem próximo a você. O paciente está na beirada da maca. Certifique-se você, terapeuta, que está numa posição confortável. Então fique ao lado do paciente, flexione um pouco os seus joelhos, certifique-se que você está com ambos os pés sobre o chão, não está com as pernas cruzadas. Lembra sempre daquela conexão, você com o Criador, você com você mesmo e essa conexão você com o paciente. Dessa forma você vai cada vez mais sentindo e recebendo essas percepções. Lembre também daqueles 5 passos ao tocar um paciente. O primeiro, agradecer. O segundo, pedir permissão para o tecido. O terceiro, aquele toque sutil. O quarto, você visualizar aquelas estruturas. E o quinto, você agradecer novamente. Lembrando da mão do terapeuta Maslin, quais as áreas que você deve obter o maior contato. Lembra que é a região hipotenar, a região tenar, a região aqui das cabeças dos metacarpos e essas regiões das falanges. Eu particularmente utilizo essa área da região hipotenar e tenar. Lembra daquela área que você tem maior sensibilidade? Então inicialmente eu irei realizar uma avaliação superficial da região abdominal. Lembra dos quadrantes? Vale ressaltar que nessa área não existe fluxo linfático. Se vocês tocarem exatamente onde está a linha média, vocês não vão perceber nenhum tipo de fluxo. Aqui você pode avaliar previamente, ó, antes de realizar aqueles riscos, onde não tem fluxo. Pegando agora um quadrante superior do lado esquerdo, lembrando que essa avaliação é uma avaliação superficial. Eu sei que dentro da fisiologia, a avaliação superficial vai em direção aos gânglios axilares. Então vou selecionar algumas áreas, lembrando que a região hipotenar e tenar é a área mais sensível da mão. Então procura colocar essas áreas. Aqui eu observo o fluxo indo em direção à região axilar. Aqui também. Aqui também. Aqui. E lembrando que você não deve pensar. Se você pensa, você não sente. Primeiro é a primeira sensação. E aí você marca aquilo que veio na sua mente. Lembra do cérebro direito, lembra do cérebro esquerdo.
o cérebro esquerdo deixa a razão de lado, trabalha agora o cérebro direito, é a intuição, é a criatividade, é deixar fluir. E lembrando que esse quadrante inferior, a direção para um fluxo superficial é em direção à região inguinal, dos gânglios inguinais. Aqui eu observo, vindo nessa direção, aqui também. Aqui eu observo um fluxo indo nessa direção, então eu vou marcar com a coloração vermelha, porque é um fluxo que ele não está fisiológico, não está vindo aqui. Aqui existe uma disfunção. Aqui também. Aqui a direção correta. Nesse quadrante, do lado direito, o mesmo do lado esquerdo, o fluxo superficial, o fisiológico é ir em direção aos gânglios axilares. Então, avaliando aqui alguns pontos, nessa área, ok, indo em direção, aqui também. Nessa área eu não sinto fluxo, significa que essa área existe uma congestão. Então esses pontinhos significa que nesse ponto a área está estagnada, o fluxo está parado. Aqui eu não observo que o fluxo está indo para a região axilar, eu observo que o fluxo está indo para a região inguinal. E aqui o fluxo indo para as axilas e aqui também. Então, nesse quadrante eu observei pontos que está indo em direção fisiológica, ok. Pontos aqui de congestão, está parado. E essa área aqui indo em direção não fisiológica. Então, disfunção nessa área e disfunção também nesse ponto. Nesse quadrante superficial, a avaliação, então, fisiológica deve vir para a região inguinal. Aqui eu observo, vindo para a região inguinal. Aqui também. Então, nesse quadrante, todos os pontos avaliados vindo em direção à região inguinal. Nesse quadrante, o fisiológico é o fluxo ir em direção à região dos gânglios axilares. Então, é importante que nesse fluxo superficial, todos esses fluxos estejam nessa região para axila. Nesses dois pontos, está indo na direção correta. Nesse ponto, numa direção não fisiológica, não está correto, existe a disfunção aqui. E nesse ponto, nesse pontilhado, existe uma área de congestão. Significa que o fluxo ali está parado, existe excesso de fluidos nessa área. E nesses outros dois pontos, indo em direção aos gânglios axilares e que está correto. Nessa região, o fluxo superficial deve vir em direção aos gânglios inguinais. E nesses pontos avaliados, todos esses pontos estavam vindo para essa região que está de acordo com a fisiologia. Nesse exemplo, nós temos basicamente dois tipos de disfunções. Uma disfunção de congestão, onde o fluxo está parado, está estagnado, congestionado. E a outra disfunção onde o fluxo está indo em direção não fisiológica, o que não é adequado. Nesse momento, eu não vou detalhar especificamente o que é a técnica e como que a técnica é aplicada. Isso vocês irão ver em módulos futuros. Nesse momento, eu vou aplicar a técnica de correção na região onde existe a congestão. E essa técnica, ela é muito simples, mas ao mesmo tempo ela é muito efetiva, eficaz. É uma técnica onde eu vou aplicar o movimento para a direção correta, para a direção fisiológica. Lembrando que durante esse movimento é importante mergulhar na onda e estimular. Lembra que nesse momento você pode não estar sentindo a onda, até porque está estagnado, mas você sabe o território, você sabe para onde vai esse fluxo. Então você estimula de 5 a 7 vezes, de 5 a 7 fluxos.
E junto desse movimento, você pede que o paciente faça inspirações e expirações profundas e lentas. Na técnica onde existe a disfunção, onde o fluxo está indo para uma região não fisiológica, eu vou aplicar essa técnica dando 2 estímulos em direção à lesão, em direção à dificuldade. Então eu vou aplicar a técnica 1001, 1002, 1003, 1004, entrando nesse fluxo e dando somente 2 estímulos. E depois eu tiro a minha mão. E aí eu vou aguardar alguns segundos e reavalio novamente até o fluxo se restabelecer. Nessa região onde existe a congestão, não existe fluxo, nós devemos colocar o contato da mão sobre a área e vou realizar o movimento que seria no sentido fisiológico, na região da axila. Então seria 1001, 1002, 1003, 1004, retiro a pressão da mão e volto. E ao repetir o movimento, eu vou pedir que o paciente faça inspirações e expirações de uma forma muito lenta, que esse movimento diafragmático vai potencializar o efeito da técnica. Então repare que é de forma superficial, muito sutil. Eu vou realizando o movimento 1001, 1002, 1003, 1004 em direção aos gânglios axilares e realizo somente de 5 a 7 vezes. 5. Agora o 6º ciclo, 1001, 1002, 1003, 1004. E o 7º ciclo, 1001, 1002, 1003, 1004. Retiro de forma sutil também a minha mão e reavalio novamente aquele ponto onde estabeleceu o fluxo. Então eu poderia eliminar esses pontos agora e um lápis azul para exemplificar que esse fluxo foi estabelecido. Nesse fluxo que ele está indo para uma região não fisiológica, eu vou colocar a minha mão perpendicular ao fluxo e realizar 2 movimentos, 1001, 1002, 1003, 1004, em direção ao fluxo. Relaxo a onda passiva e entro novamente 1001, 1002, 1003, 1004. Onda passiva, retiro a minha mão. Aguardo de 5 a 10 segundos e reavalio novamente. E o fluxo ele foi estabelecido. Só que nesse momento que ele foi estabelecido, eu vou marcar bem levinho aqui, com uma setinha bem pequena, para mostrar que esse fluxo ele veio de uma forma lenta. Agora o interessante é eu aplicar a técnica agora, respeitando o fluxo e estimulando. 1001, 1002, 1003, 1004, volta, paciente inspirações e expirações profundas. Posso fazer isso de 3 a 5 vezes, 1001, 1002, 1003, 1004. Retiro a mão e reavalio novamente e o fluxo foi estabelecido agora. Nesse momento eu vou trabalhar esses 2 pontos, essa área, onde está indo um fluxo para a região não fisiológica. Então esse fluxo ele está subindo em direção aos gânglios axilares, quando na verdade nessa área superficial esse fluxo deveria estar vindo para a região inguinal. Nesse momento, então, é importante que as mãos estejam perpendiculares nessa área e eu vou realizar 2 estímulos na direção do fluxo. 1001, 1002, 1003, 1004, retira a mão, onda passiva e de novo 1001, 1002, 1003, 1004.
Retiro a mão sutilmente e aguardo de 5 a 10 segundos para restabelecer o fluxo e reavaliar. Nesse momento, o fluxo foi restabelecido, agora está indo para a região inguinal. Nesse momento, nós entraremos numa sequência de técnicas relacionadas ao sistema visceral. O sistema visceral é um sistema que é dado pouca importância, principalmente na graduação ou às vezes em cursos técnicos. Muitos terapeutas manuais não conseguem enxergar e entender a importância desse sistema visceral, já que ele está diretamente conectado ao sistema músculo-esquelético, ao sistema linfático. O sistema linfático ele faz parte desse sistema visceral. E eu diria que mais de 80% das disfunções, dos desequilíbrios, estão diretamente relacionados ao sistema visceral. Uma vez que você adquire a habilidade para trabalhar com esse sistema, identificando a localização correta e realizando as técnicas específicas, consequentemente, irá produzir uma melhor qualidade de vida para o paciente. Antes de mais nada, para realizar as técnicas do ponto de vista visceral, é de fundamental importância entender a topografia, que é a localização específica desse órgão em questão. E todos os órgãos é importante você inicialmente delimitar qual que é o seu limite superior, o limite inferior, o limite lateral direito ou o limite lateral esquerdo. Uma vez que você consegue identificar a topografia desse órgão, é onde você realiza uma avaliação precisa e, consequentemente, faz com que a sua técnica seja aplicada de uma forma eficiente e eficaz, fazendo com que os seus resultados sejam extraordinários. Vamos agora falar do fígado. O fígado é um órgão que eu tenho uma admiração muito grande por ele, porque eu percebo cada vez mais a quantidade de pacientes que chegam no meu consultório e que têm desequilíbrios no fígado. Para quem não conhece, o fígado ele é a maior glândula que nós temos no corpo humano. Ele é o segundo maior órgão do corpo humano, ele só perde para a pele. Ele pesa em torno ali de 1,3 kg, 1,5 kg, e ele participa de mais de 500 reações metabólicas do nosso corpo. Então ele está muito relacionado ali aos nutrientes, mas também com as toxinas que o nosso corpo produz. Então ter uma saúde no fígado representa também uma saúde do corpo humano. E o fígado tem várias correlações anatômicas com várias partes do corpo humano. Existe um estudo científico de 1907, onde o pesquisador ele identificou a relação víscero-somática e sômato-visceral. O que isso significa? Todos os nossos órgãos eles são diretamente influenciados pelo sistema nervoso autônomo. Então, dentro do reflexo víscero-somático, o pesquisador identificou que qualquer influência no órgão em si vai repercutir sobre o sistema nervoso autônomo, sobre a parte somática. Então, do ponto de vista simpático, o fígado ele é inervado pela cadeia laterovertebral simpática, que está localizada ali na região de T5 a T9, a quinta vértebra torácica e a nona vértebra torácica. Então, isso significa dizer que qualquer influência no fígado vai repercutir também com influências nessa região da coluna. E às vezes o paciente chega até você no consultório relatando de desequilíbrios na região da coluna, seja uma escoliose, seja propriamente uma dor na região torácica, e às vezes, na maioria das vezes, o problema ele pode estar localizado na região do fígado. Esse é o reflexo víscero-somático. E também em relação ao reflexo sômato-visceral, significa dizer que qualquer influência na região da coluna
vai influenciar diretamente também o órgão. Às vezes você pode realizar técnicas especificamente na coluna, estimulando ali o fluxo, como você viu em aulas anteriores. A região vertebral, você pode estimular o fluxo naquela área e também esse fluxo ele pode repercutir num benefício no órgão em questão. Desequilíbrios no fígado também possibilita dores referidas, desequilíbrios na região cutânea, desequilíbrios na região musculoesquelética. Então, pegando todo esse quadrante aqui onde envolve o fígado, na região anterior, na região posterior. Eu falei que o fígado ele é inervado do ponto de vista simpático nos segmentos de T5 a T9. E do ponto de vista parasimpático, ele é inervado pelo nervo vago. E o nervo vago ele sai do forame occipitomastoide, ou forame rasgado posterior. Então, às vezes o paciente ele pode ter dores de cabeça, dor na nuca, dor na região crânio-cervical, e isso pode estar diretamente relacionado também a disfunções no fígado. O fígado possui uma cápsula, chamada cápsula de Gleason, e essa cápsula de Gleason ela é inervada pelo nervo frênico, que sai da região de C3 a C5. Então, logo, se o paciente ele apresenta desequilíbrios na região cervical, ou esse nervo frênico ele também inerva a cápsula articular do ombro. Às vezes o paciente ele tem uma dor no ombro. Então, veja a riqueza e a importância de trabalhar essa região do fígado para contenção, para ajudar também esses pacientes que apresentam dores, disfunções músculo-esquelética. Junto com o fígado, nós temos a vesícula biliar, e a vesícula biliar é o mais importante detergente que nós possuímos. É a vesícula que vai digerir ali, emulsificar toda a nossa gordura. E às vezes é retirada num processo cirúrgico essa vesícula, ou às vezes a pessoa fala que tem uma vesícula preguiçosa, que não tem uma boa digestão. Então saiba que quando há um comprometimento na liberação desses sais biliares, aproximadamente 40% da gordura do nosso organismo é perdido ali nas fezes. Lembrando que a gordura, o colesterol, é de vital importância para o nosso corpo humano, porque é a base, é a essência dos nossos hormônios, é a base, é a essência das membranas da nossa célula. A membrana da célula ela é lipoproteica e é a parte mais importante da nossa célula, já que é ela que está em contato com o meio ambiente. É a membrana celular que vai absorver esses nutrientes, é ela que vai impedir os catabólitos de alcançar o núcleo ou ela vai permitir que esses nutrientes alcancem o núcleo da célula. Veja a importância que é trabalhar com esse órgão e o benefício que você pode proporcionar no paciente como um todo. Agora nós vamos estudar a topografia do fígado. E a topografia do fígado, como eu disse, não só do fígado, mas de qualquer órgão em questão, é importante identificar os limites. Limite direito, limite esquerdo, limite inferior e limite superior. Inicialmente, o limite inferior do fígado, nós vamos traçar uma linha aqui pontilhada, nessa região aqui da 10ª costela. Então você, terapeuta, com a polpa dos dedos, você pode palpar a região abdominal, ultrapassando os tecidos até chegar nessa 10ª costela. Esse aqui é o limite inferior do fígado e o seu lobo direito. O limite superior do fígado, do lado direito, o lobo direito, vai cair sobre o 4º espaço intercostal. Então você pode contar as costelas, vir contando as costelas, ou simplesmente 2 dedos abaixo do mamilo. Então esse é o 4º espaço intercostal. Então esse é o limite superior do lobo direito. Agora, a delimitação do lado esquerdo. A delimitação do lado esquerdo, onde vem o lobo esquerdo do fígado, vai vir até a linha médio-clavicular. Então, inicialmente você palpa a região aqui da clavícula, articulação externo-clavicular, e palpando a clavícula como um todo, você vai identificar o meio da clavícula. E aqui você faz um tracejado, onde vai delimitar a linha
médio clavicular, que está também 2 dedos mediais ou mais internos do que o mamilo. 2 dedos internamente, a linha médio clavicular, esse é o limite do lobo esquerdo do fígado. Depois, para a localização da vesícula, você vai pegar também a linha médio clavicular, agora a clavícula do lado direito, vai pegar a linha médio clavicular e vem traçando uma linha até chegar no umbigo, na cicatriz umbilical. Essa linha é a linha médio clavicular umbilical. E nessa linha é onde se encontra a vesícula. Bem nesse ponto, bem logo abaixo aqui as costelas. No limite do lado direito, não tem delimitação do lado direito o fígado, já que ele faz esse contorno e ele vai para posterior. Então, todo esse limite aqui lateral direito, ele faz parte das costelas. Uma vez que o fígado, você ultrapassando os tecidos, como pele, tecido adiposo, fáscia, músculo, osso, peritônio e depois você alcança o fígado. Esses tecidos que devem ser ultrapassados para alcançar o órgão e realizar uma técnica eficiente e eficaz. Já em relação ao território linfático do fígado, é importante ressaltar que esse órgão ele é responsável pela maior produção de linfa do nosso corpo. Mais de 70% da linfa produzida no nosso organismo é proveniente do fígado. Então nós poderíamos dividir aqui o fígado em 2 partes. Uma parte mais côncava, que é essa parte mais embaixo, que ela é desse jeito, côncava, e essa parte mais superior, que ela é convexa. Então essa parte mais côncava, os fluidos, eles vêm em direção à cisterna do quilo. Então lembrando que nessa região está a cisterna do quilo, então esses fluidos vêm em direção à cisterna, na região côncava. E na região convexa, que é essa área, os fluidos eles vão em direção ao mediastino. Então essa área central do externo, que é o mediastino, toda essa porção superior do fígado vem para a parte mediastinal e a porção inferior do fígado vem em direção à cisterna do quilo. Em resumo, o limite inferior do fígado é a região acompanhando a 10ª costela, com a polpa dos dedos, então esse limite inferior, linha tracejada, 10ª costela. Limite superior direito, 4º espaço intercostal. Então, 4º espaço intercostal, limite inferior e limite superior. Limite esquerdo, linha médio clavicular, articulação externo-clavicular, linha médio clavicular, tracejado, 2 dedos inferior ao mamilo, é o limite esquerdo do fígado. Agora, ponto da cicatriz umbilical até a linha médio clavicular, articulação externo-clavicular, clavícula, divide no meio e traça uma linha até a região da cicatriz umbilical. Nesse ponto, onde encosta aqui na costela, é onde está localizado a vesícula. Dividindo o fígado em 2 partes, do ponto de vista de território linfático. A parte mais inferior é uma parte mais côncava, e essa parte côncava, os fluidos linfáticos vêm em direção à cisterna do quilo. E essa parte mais superior, que é convexa, esses fluidos eles vão em direção à região mediastinal. Então, aqui mediastino e aqui cisterna do quilo. Agora nós iremos realizar a técnica de bombeio do fígado. Como vocês já viram em técnicas anteriores, a técnica de bombeio consiste em aprofundar, realizar ali um ganho de uma amplitude. No momento da inspiração,
você vai manter a sua mão e na expiração você vai ganhar uma nova barreira, aprofundando um pouco mais. Eu poderia dizer que o fígado é como se fosse uma esponja de lavar a louça. E a hora que essa esponja ela está encharcada, é o momento em que você vai bombear, você vai apertar para que toda essa água que está na esponja, essa água possa sair. Então o objetivo dessa técnica de bombeio do fígado é estimular o sistema imunológico, ativar ali o sistema imunológico, remover todos esses catabólitos, essas impurezas que estão contidas ali no fígado. Dessa forma, mais nutrientes, mais substâncias benéficas vão alcançar e vão chegar até o fígado. Então é como se de fato pudesse realizar ali uma limpeza nesse órgão. Então, inicialmente, o terapeuta fica aqui ao lado do paciente, olhando para a cabeça do paciente, e a minha mão ela vai espalmada na região do fígado, nessa área anterior, e a outra mão na lateral do fígado. O que eu tenho que fazer agora? Ultrapassar os tecidos. Então eu vou ultrapassando a pele, tecido adiposo, fáscia, músculo, osso, o peritônio, que é um tecido que desliza muito até chegar no fígado. Cheguei no fígado, peço que o paciente faça inspirações. Na inspiração eu mantenho e na expiração eu aprofundo um pouco mais, de uma forma bem leve. Depois a outra inspiração eu mantenho, não vou perder o que eu já ganhei e aprofundo um pouco mais. De uma forma bem leve, bem sutil, inspira novamente e eu aprofundo um pouco mais. Para potencializar a técnica, o terapeuta ele pode realizar uma vibração. Então ele faz uma força com o antebraço, de modo que essa força com o antebraço, essa contração isométrica, proporcione um estado de vibração. Então sempre na expiração, vibração e ganho uma maior amplitude. E visualizo o órgão na minha mão. Lembra dos 5 pontos, os 5 processos, que você, em um desses processos, você deve visualizar o órgão em questão. Em resumo, a técnica de bombeio do fígado, uma mão espalmada na região anterior do fígado e a outra mão lateral. Ultrapassa os tecidos, pele, tecido adiposo, fáscia, músculo, osso, peritônio, até chegar no órgão em questão. Inspiração, mantenho e expiração, ganho um pouco mais de amplitude. Para potencializar, eu posso provocar a vibração. Na expiração, contração isométrica do antebraço e vibração. Inspira, mantenho, expira, inspira, mantenho, expira. Em média de 3 a 5 repetições é o suficiente, podendo ser um pouco mais ou um pouco menos. O objetivo dessa técnica é estimular o fluxo linfático do fígado. Então o fígado nós separamos ele aqui em 2 partes, a sua parte mais superior que é convexa e a parte inferior que é côncava. Essa parte, o contato inferior, nosso contato ele deve ser menor mesmo, um contato sutil, com o objetivo de entrar na onda ativa e estimular para a região aqui da cisterna do quilo. Então, inicialmente, posso apoiar ambas as mãos na parte inferior do fígado. E lembrando que eu não vou sentir o fluxo superficial,
não me interessa nesse momento. Não vou sentir o fluxo linfático profundo. O objetivo é sentir o fluxo do fígado, fluxo visceral. Então, nessa minha mão, o fluxo eu estou sentindo perfeitamente, está caminhando muito bem em direção à cisterna. E aqui um fluxo diminuído, então o fluxo não está... Existe o fluxo, mas está menor. Então, com ambas as mãos eu vou estimular na onda ativa, 1001, 1002, 1003, 1004 e volta 1001, 1002, 1003, 1004 e volta. Inspiração, peço para o paciente para potencializar o efeito. Retiro a mão e reavalio. Aqui já estava ok e reavaliando, restabeleceu o fluxo nessa área. Agora na parte superior, o fluxo, o contato, ele tem que ser em direção a essa área, o mediastino. Então uma avaliação prévia, ok, está havendo fluxo nessa área e aqui também. Então esses dois lados o fluxo está ok. Vamos exemplificar o contato nessa área. Ultrapassa todos os tecidos, alcança a área em questão e estimula 1001, 1002, 1003, 1004. Onda passiva, 1001, 1002, 1003, 1004. E 1001, 1002, 1003, 1004. Esse é o exemplo de manipular o fluxo linfático para essa área, indo em direção ao mediastino. Em resumo, o fluxo linfático nós dividimos em duas partes, uma parte inferior do fígado e a outra parte superior, sendo que a parte superior é uma parte convexa e a parte inferior é uma parte côncava. Então, inicialmente, um contato na área para uma avaliação prévia, e também avaliação prévia, e realizando a técnica, espera a onda ativa. Se não aparecer a onda ativa, você mesmo faz o movimento até que essa onda apareça na sua mão. Esse fluxo inferior ele vai em direção à cisterna do quilo. E se fosse para potencializar a técnica, o paciente faria inspirações profundas. Na parte superior, todo esse fluxo superior ele vai em direção ao mediastino. Então, uma avaliação prévia. E aqui exemplificando a técnica. Lembrando que na onda ativa nós realizamos o movimento e na onda passiva nós não desconectamos do paciente, mas é como se voltasse a pressão das mãos em 0 gramas. Lembre de realizar o movimento do corpo, de modo que essa onda linfática ela entre no seu corpo do terapeuta. Vocês acabaram de passar por uma sequência de técnicas viscerais. E eu sou encantado, eu sou apaixonado por esse universo visceral, porque todo esse tempo de experiência que eu tenho, eu percebo cada vez mais o quanto que os pacientes que me procuram, seja por quaisquer desequilíbrios, seja físico, alguma dor física, algum aspecto emocional, e o quanto que esse sistema visceral ele está envolvido. Eu confesso que eu demorei ao longo da minha formação para entender a essa importância do sistema visceral, porque nós somos, parece que orientados, existe um dogma muito grande no que diz respeito à terapia manual, de olhar muito para o sistema músculo-esquelético, até porque muitos dos nossos pacientes nos procuram
com desequilíbrios no sistema musculoesquelético. Mas uma coisa que eu quero que fique claro para vocês, terapeutas manuais, terapeutas Maslin, é que o sistema musculoesquelético ele é um sistema de saída. O que isso significa? O que é um sistema de saída? Significa que o sistema musculoesquelético ele é um efeito, é uma consequência de uma série de desequilíbrios que aconteceram no corpo. Dificilmente o fator causal estará sobre o sistema musculoesquelético. Então deixe por último para trabalhar esse sistema. Eu vejo que muitos profissionais olham para vários pacientes e falam assim: ah, você é muito encurtado, você tem que alongar. Ou simplesmente, ó, agora você tem que fortalecer. Então chega a doer o meu ouvido quando eu ouço, seja algum paciente ou seja algum profissional, falar que tem que fortalecer, falar que tem que alongar, sendo que o fator causal não está aí. O fator causal ele está nos fluidos, o fator causal está no sistema visceral. O sistema visceral ele é completamente conectado com o sistema musculoesquelético. Via o quê? Via sistema facial. E nessa primeira abordagem, nesse primeiro momento, nesses fundamentos da manipulação do sistema linfático, vocês tomaram um contato inicialmente com os fluidos mais superficiais, depois vocês mergulharam nos fluidos um pouco mais profundo das cavidades torácica, abdominal e pélvica, e agora vocês alcançaram o universo visceral.